Olá pessoal, meu nome é Wendel, esse é o Quadro Negro, o canal onde a gente fala de matemática e negritudes. Nesse vídeo eu vou poder falar um pouco sobre uma ideia que eu vejo que é muito disseminada do contexto da matemática, que muitas pessoas que porventura têm dificuldade com matemática acabam absorvendo essa ideia de como que ela é muito perigosa para o nosso aprendizado, que é essa ideia de ir do básico até o avançado de uma maneira muito abruptamente rápida. Então você vê, se você for pesquisar assim, matemática do zero ao avançado, você vai ver uma porrada de gente dando cursos, etc, e te promete que você vai conseguir aprender, do zero, do mais completo zero até o muito avançado em matemática, em não sei quanto tempo, uma semana, um mês, 2 meses. E eu, estudando ao longo da minha vida toda, eu percebo que essa ideia ela não existe. Eu que já estudo matemática de fato, avançada, já estou no nível doutorado, eu percebo que você não faz isso do dia para noite. Você não vai ser um curso que vai te dar vai sair do zero e vai para um nível avançado de matemática. Avançado e básico podem ser contextos diferentes e diferentes perspectivas para você talvez avançado para uma pessoa seja o conteúdo que você vê no bacharelado, talvez avançado seja o conteúdo que você vê no começo da graduação, em detrimento ao que você vê no ensino médio, tudo bem. Mas você dizer que você vai sair de um nível muito básico e você vai até um nível que é relativamente mais avançado do que outro, eu acho que praticamente todas as tentativas de fazer isso, de uma maneira que não seja enganosa, elas são ruins, elas não dão certo. Eu vou te dizer por quê. Matemática é uma ciência que ela é feita, de uma maneira muito devagar. Não só para a matemática em si, ela se desenvolve até rápido, coletivamente. Mas o seu aprendizado, ele é uma coisa muito lenta, muito devagar. E aí, o aprendizado com o qual você precisa ter para você dizer que você sabe matemática, que você entende, que você domina aquele conteúdo, não é um aprendizado que você vai ganhar em uma semana. Então vamos pensar aqui. Mas assim, já adiantando também, né? Eu acho interessante que se tem cursos que saiam do completo zero para a pessoa. Inclusive, eu acho que isso é extremamente importante. Porque não adianta você sair de, sei lá, querer estudar equações trigonométricas se você não sabe somar fração. Não vai adiantar. Mas em outro momento, você tem que entender que se você tem um conceito matemático, como por exemplo o conceito de frações. Se junto do conceito não tiver associado um tipo de intuição ou raciocínio em relação àquele conceito, o que você vai ter é só o conceito puro, sem nenhum tipo de ideia por trás disso. E por que que isso não te leva a lugares muito mais além do óbvio? Porque quando você for tentar resolver exercício, os únicos exercícios que você vai conseguir resolver são os exercícios que são mecânicos. Você faz uma continha, etc. Aí quando chega na hora da prova e o professor te dá um exercício que é muito fora da caixinha, assim, e você fala assim: "Nossa, eu nunca parei para pensar nisso". Sim, mas com as ferramentas você não pararia para pensar nisso, não porque você é burro, porque você não entende matemática, mas porque para você ter esse tipo de criatividade para poder resolver questões mais elaboradas, você precisa ter uma familiaridade com a matéria que não vem em uma semana, nem em um mês. Então, pelo menos na minha perspectiva, é melhor que você saiba um pouco menos, mas saber com segurança, do que você tentar aprender tudo e saber só coisas aleatórias picadas e sem nenhum traquejo, sabe por quê? Porque, em muitos contextos, quando você vai da sua vida, não sei onde você está no seu momento acadêmico agora, mas com certeza, se você está olhando para frente, cada vez mais você vai ter que se desafiar
com coisas mais complicadas, mais abstratas e que fogem cada vez mais do convencional, do óbvio. E se você só tem maquinário suficiente para poder resolver questões no óbvio, você não vai conseguir resolver outras questões e você vai ficar parado, você vai estagnar. Aí você vai achar que aquilo ali não é para você, que é muito difícil. Não é porque é difícil, é porque de fato não deu tempo ainda do seu cérebro amadurecer essas ideias na minha cabeça, da sua cabeça. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz uma matéria, eu devia estar no sexto, sétimo período, que chama grupos e corpos. É uma introdução à teoria de grupos. Olha, eu não entendi nada dessa matéria quando eu fiz. Eu não entendi nada. Eu fiz, passei, beleza. E olha que isso é a introdução à álgebra, que é a minha área de pesquisa. Eu fui começar a entender teoria de grupos só um ano depois. Aí eu não fiquei estudando todo dia, obviamente, nesse ano, mas fui fazer outras matérias, mas nessas outras matérias sempre aparecia uma coisa ou outra. Apareceu uma matéria que você tinha que ressignificar aquilo utilizando os conceitos dessa teoria, e você vai fazendo, 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 fazendo. Aí você fala assim, nossa, então por isso que o grupo quociente é assim, assim, assado. Dando exemplo. Isso é uma coisa que você não pode apressar isso. Não pode. Então, eu entendo que a vida acadêmica, isso é realmente uma crítica, ela deveria não ser assim, mas eu entendo que a vida acadêmica da gente, ela é muito imediatista. Você tem que fazer provas, você tem que aprender logo, porque tem a outra matéria, faz uma matéria, faz a prova, passa, vai para outra, etc, etc. Isso é um ritmo intenso que é muito ruim. Mas desconfie quando alguém te disser que vai te tirar de um lugar e vai te colocar em outro em determinado instante de tempo. Porque a pessoa, ela pode ensinar muito bem, eu não estou duvidando que essas pessoas possam ensinar muito bem. Só que ela não tem controle sobre isso. Ela não tem controle. A única pessoa que minimamente, nem tem controle, mas tem a possibilidade de controlar o quanto que você vai aprender depois desse curso ou não, é você. Então, prometo te tirar do zero até o avançado em matemática. Você pode chegar no final do curso, você pode ter a sensação de que você aprendeu e que você está dominando aquilo ali. Mas, cara, ai, beleza, vá lá, faz os exercícios da apostila que o cara te recomendou, solta gabarito, você acertou todos e você fala assim, nossa, tô foda, agora sem tudo. Cara, muda uma vírgula do que o cara colocou lá pra você e vê se você consegue fazer. Essa que é a diferença. Faz uma integral, sim, um entendimento, beleza. Agora muda essa mesma coisa. Essa mesma coisa que você muda quando você vai olhar, sei lá, eu faço isso muito com meus alunos de aula particular, da aula particular. E aí, por exemplo, eu tava dando aula pro cara na semana passada, e aí ensinei pra ele. Aí eu fiz, olha, vamos resolver essa integral aqui por substituição. O que que você faria? Ah, não sei, eu faria tal coisa. Aí eu falei assim: olha, se você fizer isso aqui, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Vamos fazer outro jeito? Vamos. Olha, você tem que olhar para a função que tá aqui dentro e enxergar ela como algo que você pode substituir, etc, etc. Entendeu? Entendeu. Resolver a questão. Aí você fala assim: você podia parar e ir para a próxima questão. Aí você fala assim: pera assim. Agora, pega essa mesma essa função, eu vou pegar uma variação dela. Ao invés, por exemplo, ser alguma coisa vezes x ao quadrado, vai ser vezes x ao cubo. Eu já sabia, eu fiz uma coisa assim com ele, eu sempre faço, né, mas eu já sabia que o resultado é diferente, mas o método que você ia ter que fazer para resolver era exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E ele agarrou, entendeu? Por quê? Porque ele teve a sensação de que ele estava aprendendo, mas mudou uma vírgulazinha, e aí a pessoa já não sabe. Por quê? Porque tá tão acostumada a decorar, 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 que quando muda uma coisa, ela não sabe. Por quê? Porque ela não associou o seu aprendizado ao raciocínio, mas sim ao método.
Só que a matemática, ela é a junção das duas coisas, é o raciocínio e o método. Um não pode andar separado do outro. Raciocínio sem método é achismo e método sem raciocínio é chute. É brincadeira. Os dois têm que ser juntos a mesma coisa. E o grande problema é que hoje as pessoas estão achando que só te dar uma fórmula decorada vai te fazer aprender matemática. Não vai. Não vai te fazer aprender matemática para ensino médio, para ensino superior, para graduação, pós, para nada. Porque se muda uma vírgula ali, você já não sabe mais o que você está fazendo. Lógico que às vezes você pode mudar essa vírgula e ser um problema completamente diferente. Isso é normal. Mas se você vê que é uma coisa que é só uma alteração muito boba e você não está conseguindo resolver, se questione se você realmente está aprendendo. Porque não tá, entende? Óbvio que nem tudo que a gente faz, a gente precisa fazer muito bem, muito rápido. Mas desconfie disso. Então, não tentem apressar o aprendizado de matemática de vocês. Matemática é uma ciência que ela não serve só para coisas de exatas, ela serve para sua cidadania. Ela serve para você saber interpretar a sociedade através dos números. Se você tem um dado lá que fala assim: "Olha, o índice de mortalidade das crianças no Brasil foi de, sei lá, não sei quantos por cento, aí o índice de mortalidade de Minas Gerais foi não sei quantos por cento, só que esse é 2% a mais do que no Brasil inteiro". Aí você fala assim: "Olha, como é que isso pode? Porque é no Brasil, não tá dentro de Minas Gerais tá dentro do Brasil, e o de Minas Gerais é maior que o do Brasil?". Tem gente que pensa assim, cara, sabe. Aí você vai ver a pessoa, ela até sabe fazer uma conta de porcentagem, mas ela não conseguiu interpretar aquilo ali, entende? Isso é muito grave. Isso faz com que as pessoas elas criem vícios de lógica que prejudicam elas em todas as áreas da vida dela. A gente fala aqui de política, um canal para falar de política também, as pessoas não sabem interpretar dados e elas vão falar de política sem interpretar dados. Elas desconsideram os dados que estão sendo colocados e aí dissemina essas fake news, como a gente vê no governo anterior que foi feito, disseminando fake news e tal, porque a pessoa ela não teve nem a capacidade de olhar para aquele dado e ver se ele é real ou não. Por quê? Porque a matemática dela tá tão defasada que ela não teve esse passo lógico. E eu não tô falando isso aqui para poder chamar ninguém de burro não, gente, pelo contrário. Mas é pra gente entender que a gente tem um problema, entender? E pra resolver ele, a gente precisa de tempo e paciência, e não de uma coisa que sai de um lugar e te promete ir para outro. Quem sai de um lugar e vai para outro é você com as suas próprias pernas. Só você é responsável pelo seu futuro acadêmico. Só você, não necessariamente só você. Eu vou reformular, porque isso daí entra numa ideia de meritocracia, que não é isso que eu queria falar. Mas você é a principal pessoa que vai determinar o que você pode fazer ou não. Existem inúmeros fatores, mas você tem a possibilidade de tentar fazer algo a respeito disso, entende? A gente sabe que existem vários contextos sociais, econômicos, etcétera, e que a coisa não é tão simples assim, mas a pessoa primeiro precisa ter a consciência de que ela quer sair do estado em que ela está e ir para um estado melhor, certo? Então eu acho que é isso que eu queria falar, é um vídeo mais para poder colocar esse debate mesmo a respeito de como as pessoas enxergam a matemática de uma maneira muito imediatista e que é uma armadilha, é algo bastante perigoso, e a gente precisa estar atento. E realmente, assim, não tô querendo, falar mal de professor XYZ. Eu sei que existem professores assim, até muito famosos, mas é para vocês entenderem que o que ele está te prometendo, ele não sabe se ele pode cumprir ou não, sabe. Porque ele não tem o controle do seu aprendizado. Porque dá a impressão de que ele que vai
aprender por você, mas não é você que vai aprender, entende? Então é uma coisa muito mais delicada e que é importante que todos vocês tomem cuidado na hora de comprar um curso, de fazer alguma mentoria, alguma coisa assim, para não cair no papo de uma pessoa que acha que vai te tirar do zero até o coisa mais maravilhoso em, sei lá, um mês. Isso não existe. É igual, por exemplo, só para terminar, é igual estudar para prova. Cara, se eu não tô estudando desde o primeiro dia de aula que o professor deu, eu tentar estudar, sei lá, 3 dias antes de uma prova, já era, esquece. Não vou dar, não vou dar, eu não vou dar conta. Não vou, não vou. Porque ou eu entendi a matéria direito, para chegar na prova, conseguir raciocinar, conseguir reformular as coisas do meu jeito, ou eu não vou fazer isso em 3 dias. A matéria pode ser até pouca, posso ler, posso tentar resolver algum exercício, mas não dá para colocar um machado na cabeça da pessoa, abrir, botar o livro lá dentro e fechar e ver se a pessoa aprende em 3 dias. Não dá, impossível. Tem gente que consegue? Tem gente que consegue, mas assim, a grande maioria de nós mortais não é assim. Então não vamos nos comportar como se nós fôssemos. Isso não faz de nós, pior ou melhor do que ninguém. Só é um processo de aprendizagem demorado, lento, certo? Então é isso que eu queria falar. Deixem seu like aqui também, falem a respeito de o que vocês acham. Acho que é um debate importante da gente ter. E é isso, obrigado.